Fala galera da Alternativa Sistemas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Andrade e estou de volta com o quadro 5 Dicas. E nessa semana eu trouxe para vocês 5 dicas para vocês utilizarem as ferramentas de Business Intelligence, o famoso BI, com um ERP. E o legal dessas duas ferramentas juntas é que elas podem oferecer muita informação através dos dados gerados pelo seu ERP. Então fique comigo até o final do vídeo para saber quais são essas dicas para você utilizar ao máximo dessas duas ferramentas para vocês obterem informação sobre a real situação da sua empresa. E se este é o seu primeiro vídeo aqui no canal da Alternativa Sistemas, seja muito bem-vindo. Nós temos vídeos 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Às segundas-feiras nós temos Inspiração de Segunda, na qual a Larissa Lotufo traz, a partir de uma frase inspiradora e motivacional, dicas de estratégia para melhorar a sua gestão ou os seus processos. E às quartas-feiras você tem um encontro aqui comigo no quadro 5 Dicas, na qual eu trago sempre 5 dicas práticas para você aplicar a sua gestão, nos seus processos ou na sua operação como um todo. Então são dicas para você sair desse vídeo aplicando ou utilizar essas dicas como referência para você melhorar algum aspecto da sua loja, da sua empresa. E às sextas-feiras o César Borges finaliza a semana com o quadro Sextou, na qual ele nos atualiza com relação aos termos, definições, temas mais pertinentes e latentes no mercado. Então fique atento aqui no canal da Alternativa Sistemas para conferir todos os nossos vídeos. Se você quiser saber quando esses vídeos saem aqui no canal, é só clicar aqui embaixo no botão se inscrever e ativar o sininho para ser notificado quando um vídeo novo estrear aqui no canal. O ERP é uma ferramenta de gestão empresarial que permite que você integre todos os setores da sua empresa num único ambiente. Pensando numa loja física e no e-commerce, por exemplo, você consegue integrar o seu estoque, a expedição, o setor de compras, fiscal e o de vendas no mesmo espaço e no mesmo ambiente. O legal desse sistema é que ele armazena todos esses dados no mesmo banco de dados de forma segura e integrada. Assim, quando você quiser saber a informação sobre toda a sua operação, você não precisa ficar consultando ou relacionando planilhas, por exemplo. Você tem o mesmo ambiente que vai fornecer relatórios mais completos para que você saiba exatamente como está a situação da sua empresa. Enquanto o ERP fica responsável por coletar, armazenar e integrar os dados da sua empresa como um todo, como por exemplo dos seus canais de vendas, dos seus departamentos e de todos os serviços extras que você tem integrado no seu ERP, o BI ou o Business Intelligence vai além na sua tomada de decisão, porque essa ferramenta permite que você faça processamento dos dados para gerar insights que vão auxiliar na sua tomada de decisão de forma mais assertiva, assim evitando os achismos na hora de tomar uma decisão. E para que você possa aproveitar ao máximo os benefícios de cada uma dessas ferramentas de forma integrada, no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 dicas de como você pode aplicar o BI junto com os dados fornecidos por um ERP na sua loja física, na sua loja online, na sua empresa. E vamos à primeira dica de hoje para que você possa aplicar uma ferramenta de BI junto com um ERP. E essa primeira dica fica por conta do planejamento de gestão. Como a gente já viu no começo do vídeo, o ERP fica responsável por coletar, armazenar e processar os dados de todos os seus canais de vendas, de todos os seus departamentos, das ferramentas que você utiliza, enfim, de todos os dados que são pertinentes à sua empresa. Estes dados são utilizados como base para as análises das ferramentas de Business Intelligence. O BI vai fornecer informações e insights a respeito da real situação da sua empresa, permitindo que você tenha uma noção se você está desempenhando bem ou mal em alguma operação, em algum setor, algum departamento, e consiga realizar melhores planejamentos. E esses planejamentos sejam mais realistas e dentro das reais condições da sua empresa. Portanto, o BI ele tem papel fundamental no seu planejamento, permitindo que você conheça muito bem a sua empresa, saiba a real situação dela hoje, inclusive tenha uma noção de como ela pode desempenhar no futuro, baseado no seu desempenho dos últimos tempos. E vamos à segunda dica de hoje para você aplicar a ferramenta de BI junto com um ERP. E essa segunda dica fica por conta da análise de métricas e indicadores para que você tenha uma gestão mais eficiente. Como a gente já viu, o ERP fica responsável por fornecer os dados para a análise do BI. E o BI ele não só deve utilizar os dados do ERP, mas pode e deve incluir outros dados de outras ferramentas que você tiver disponível, como as ferramentas de marketing e até mesmo ferramentas de relacionamento com o cliente. E o legal disso é que você pode utilizar todos esses dados para criar novos indicadores e novas métricas para você analisar aspectos diversos
da sua operação, da sua loja, do seu e-commerce. Você consegue, através do BI, identificar se esses indicadores, se essas métricas estão desempenhando bem ou se eles estão apresentando algum problema. Sim, identificando esses erros, identificando esses problemas, de forma a corrigi-los em tempo hábil e antes que eles gerem algum prejuízo para a sua empresa ou para a sua marca. E o legal da ferramenta de BI é que essa análise de indicadores e de métricas fica bastante visual, ou seja, você tem artifícios gráficos para identificar de forma rápida se esses indicadores estão tendo um desempenho melhor ou pior. E se você quiser saber mais sobre indicadores na sua loja, no seu e-commerce, eu vou deixar aqui em cima um link para você conferir o vídeo de inspiração de segunda dessa semana que falou justamente sobre este tema. E vamos à terceira dica de hoje para você aplicar a ferramenta de BI junto com o ERP. Nessa terceira dica nós vamos falar sobre melhoria de processo a partir de dados estratégicos. Então, com o método certo, com uma análise bem feita e com acompanhamento, você pode validar o processo e acompanhar o seu desempenho. A partir dos dados da sua ferramenta de ERP, você consegue avaliar um processo como um todo ou cada etapa de um processo a partir de indicadores específicos. E identificar se esses indicadores estão desempenhando acima ou abaixo do esperado. Se algum indicador estiver desempenhando abaixo do esperado, você consegue, a partir da ferramenta de BI, identificar esse problema ou esse erro ou essa situação atípica um tempo hábil para que você consiga corrigir ou evitar que isso aconteça novamente no futuro, evitando prejuízos ou danos à sua operação como um todo. E vamos à quarta dica de hoje para você aplicar a ferramenta de BI junto com o ERP. E nessa quarta dica nós vamos falar sobre como a ferramenta de BI ajuda na tomada de decisão de forma mais inteligente. A gerência e diretoria de uma empresa, como uma loja física ou de um e-commerce, por exemplo, precisam de dados cada vez mais confiáveis e atualizados para que a tomada de decisão seja mais assertiva e rápida. A partir dos dados gerados pelo ERP, o BI consegue gerar análises cada vez mais personalizadas, não somente por tempo, mas principalmente por departamentos, processos de operações pertinentes à área de atuação desse gestor que está fazendo a análise em questão. Assim, essa análise fica mais direcionada e os indicadores e insights poderão fornecer uma tomada de decisão muito mais inteligente para aquele determinado problema, situação ou melhoria que deseja analisar a partir do BI. E finalmente chegamos à nossa quinta e última dica de hoje. E nesta quinta e última dica nós vamos falar sobre o conhecimento sobre os clientes. Como nós já vimos no vídeo de hoje, o ERP possui uma grande quantidade de dados, inclusive a respeito dos clientes. E com esses dados aplicados à ferramenta de Business Intelligence, você vai conseguir ir além e vai conseguir segmentar melhor o seu público-alvo, identificar melhor esse público, inclusive saber os seus hábitos, os seus interesses, para criar campanhas de marketing mais direcionadas, visando uma conversão mais aprimorada nas suas vendas. Além disso, o seu relacionamento pode ser aprimorado porque agora você conhece melhor o seu cliente, você consegue identificar melhor as suas necessidades. Portanto, as ferramentas de Business Intelligence podem ser bastante interessantes para a sua operação, principalmente se você tem um e-commerce, já que nessa operação você trabalha com muitos dados e esses dados podem ser relacionados e facilmente agregados numa ferramenta de BI. E este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas para aplicar a ferramenta de BI junto com os dados de um ERP. E nessa sexta-feira tem o quadro Sextou com César Borges. E no vídeo dessa semana ele vai falar sobre como você pode manipular o seu e-commerce de forma inteligente através de um ERP. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, é só conferir o vídeo nesta sexta-feira. E se você quiser ser avisado quando esse vídeo estrear, não se esquece de se inscrever e clicar no sininho aqui embaixo desse vídeo. Fechado? Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau!